Aves têm sotaques? Quantos quilômetros um pássaro consegue voar sem parar? Qual ave voa mais alto? Existem pássaros que nunca pousam no chão? Fala pessoal, eu sou o William Menck, biólogo ornitólogo, e esse é mais um vídeo da série Ornitólogo Responde. Eu vou responder aqui várias perguntas que foram enviadas por vocês. E a seleção de perguntas desse vídeo está muito legal. A primeira pergunta é do Planeta Animal TV. Ele diz: quantos quilômetros uma ave consegue voar sem descansar? Então, existem várias aves migratórias que podem voar mais de 5.000 quilômetros sem descansar, voando dia e noite, o que já é muito impressionante. Mas o recorde mais impressionante pertence ao fuzelo, que é uma ave migratória encontrada em várias regiões do mundo. Em setembro de 2020, um macho dessa espécie voou mais de 12.000 quilômetros, indo do Alasca até a Nova Zelândia, sem fazer nenhuma parada. Simplesmente espetacular! E essa ave, ela estava equipada com um radiotransmissor, e a viagem durou 11 dias. E durante a viagem, a ave ficou sem comer e provavelmente sem dormir. A próxima pergunta é do Dorian Games. Por que a Colômbia tem mais espécies de aves que o Brasil, mesmo sendo um país muito menor? Então, embora o Brasil seja um país muito maior, cerca de 7 vezes maior que a Colômbia, em tamanho territorial, isso não reflete em ter mais espécies, pois se fosse assim, a Rússia seria o país com o maior número de aves do mundo, e não é. Na verdade, está bem longe disso. Os países que têm mais espécies de aves são aqueles que têm uma maior variedade de ecossistemas, de clima, altitudes, pois assim terá o maior número de aves exclusivas de cada ambiente. E nisso, a Colômbia está bem servida, pois o país tem floresta amazônica, tem ambientes parecidos com o nosso Cerrado e Pantanal, tem zona costeira do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, e sem falar nos variados hábitats que a Cordilheira dos Andes proporciona. Não é à toa que a Colômbia hoje tem quase 2.000 espécies de aves, enquanto que o Brasil tem um pouco mais de 1.900 espécies. Então vamos à pergunta do Eber Emanuel. Qual ave brasileira tem o título de voar mais alto? Olha, excelente pergunta, hein? Sabemos que a nível mundo, a ave que tem a maior altura de voo já registrada é um abutre, chamado de grifo pedrez, que foi registrado voando a mais de 11 quilômetros de altura. E nós só sabemos disso pois ele havia colidido com um avião comercial que estava voando exatamente a essa altura. Agora, das espécies brasileiras, eu confesso que eu desconheço se existe algum estudo que aponte qual é a ave que voa mais alto aqui da nossa fauna. Mas eu acredito que seja o fuzelo, a ave migratória que eu falei agora há pouco. Ele aparece aqui na costa nordeste do Brasil, vindo do hemisfério norte. E existem registros dessa ave voando a mais de 6 km de altura em relação ao nível do mar. Nem mesmo os nossos urubus podem voar tão alto quanto o fuzelo. Agora a pergunta é do Miguel Oliveira. Ele diz: fale sobre o sotaque das aves. Pois é, algumas espécies de aves podem ter sotaques. Populações diferentes têm dialetos diferentes. Olha o som desse pitiguari que gravei em São Paulo. Agora ouça o pitiguari do Mato Grosso do Sul. Agora um pitiguari da Amazônia. Interessante, né? Até a famosa corruíra, que tem uma ampla distribuição no Brasil, também tem sotaques bem fáceis de ser percebido. Veja o canto de uma corruíra paranaense.
Agora uma do Maranhão, da Paraíba, Rio Grande do Sul. Muito interessante, né? Por isso, se uma ave dessas for levada de uma região para outra muito distante, ela terá dificuldades de se comunicar com outros membros da sua espécie. Podem inclusive nem se reconhecer. E esses cantos diferentes acontecem principalmente nas aves que possuem uma ampla distribuição na natureza, ocorrendo em todo um país ou continente. E nesses casos, a variação se torna inevitável. E claro que existem outros fatores que podem influenciar na existência de um sotaque. Se é uma espécie que tem canto aprendido ou se vem pronto no DNA, se existem populações isoladas de outras e coisas do tipo. Henrique Prates pergunta: existem aves brasileiras que são invasoras em outros países? Sim, Henrique, existe. Da mesma forma que aqui no Brasil temos várias espécies de passarinhos africanos e asiáticos vivendo no nosso país, como bico de lacre, pardal, garça vaqueira, existem aves que ocorrem no nosso país que são invasoras em outros lugares do mundo, quase sempre importadas como animais de estimação que escaparam ou foram soltas. Um dos melhores exemplos são as caturritas que vivem na Espanha e nos países vizinhos. Desde a década de 70, as caturritas já são registradas na Espanha. E elas se deram muito bem por lá, que estão até ameaçando a fauna nativa do país e criando uma série de problemas ambientais. E outros exemplos, na Europa também tem a aratinga de cabeça azul, periquito de cabeça negra e até a rolinha cinzenta, espécies que ocorrem aqui no Brasil e que são exóticas lá. Pompeu Silva pergunta: por que os iambus não sentam em árvores? Então, os iambus não sentam em árvores pelos mesmos motivos que uma araponga não vive em campos e pastagens, pois essas aves não foram adaptadas para isso. Não é o ambiente delas, elas ficam vulneráveis. Os iambus do gênero Crypturellus, como o iambu chororó, o chitã e outros, são aves que vivem no chão. E é no chão que eles se dão muito bem. Ali eles correm e se escondem do predador com muito sucesso. Inclusive dormem escondidos no chão. Mas é claro que existem exceções. O macuco e outros tinamídeos grandões do gênero Tinamous, eles têm o hábito de se empoleirar no alto de árvores na hora de dormir. Elton Gabriel pergunta: existem aves que a fêmea é mais colorida que o macho? Bom, até existe. São poucos os exemplos na natureza, mas existe. Pelo menos aos nossos olhos, né? Bom, eu digo aos nossos olhos, pois sabemos que as aves enxergam o mundo muito mais colorido do que a gente. Bom, dos exemplos que eu lembrei aqui, a fêmea do gavião caracoleiro é mais colorida que o macho. A fêmea do chorozinho de bico comprido também é mais colorida que o macho. Até a fêmea do matracão é mais colorida que o macho. E para quem não sabe, na maioria dos passarinhos que têm dimorfismo sexual, ou seja, que macho e fêmea têm plumagens diferentes, normalmente é o macho que tem uma plumagem mais bonita e brilhante, já que para essas espécies o processo de cortejo se dá principalmente pela beleza da plumagem. Ser bonito nesses passarinhos é sinal de boa saúde e de experiência. Claro que isso varia conforme a espécie. No caso dos gaviões e naqueles passarinhos cantores que macho e fêmea são idênticos, a conquista da parceira é feita pela oferta de comida, pelo canto, dança ou algum outro processo. Agora a pergunta é do Bruno Gabriel: qual a ave mais rara que eu já vi? Olha, eu vi vários comentários das pessoas me perguntando isso. Então, eu já tive a oportunidade de ver duas espécies de passarinhos que são realmente muito raras. Uma delas é o mutum do Sudeste, que só é encontrado em algumas florestas do Espírito Santo, Bahia e Minas.
E o outro é o formigueiro de cabeça negra, um passarinho pequeno que tem uma população restrita aos municípios de Angras dos Reis e Paraty. Essas duas espécies fazem parte do top 10 das aves mais raras do Brasil e ambas têm uma população estimada de 250 indivíduos vivos na natureza, segundo o livro vermelho que foi publicado em 2018, que é um número bem preocupante. E só para constar, existem 7 espécies de mutuns. Tem muita gente que vê o famoso mutum de penacho, que é bem comum, ou até mesmo o mutum cavalo, e acha que é o mutum sudeste que falei aqui, mas não é. Dá uma olhada nesse mapa e confira qual é o mutum que vive em sua região. E além do mutum e do formigueiro, eu já tive a oportunidade de ver várias espécies raras, difíceis de serem avistadas na natureza, como é o caso do iraçu falso, que é uma águia mais rara que a arpia, do pica-pau do Parnaíba, do falcão de peito laranja, chibante, da curi-corubu, anambé de rabo branco, entre outros. Agora a pergunta é do Milton Paz. Existem aves que nunca pousam no chão? Então, existe sim. São os andorinhões, que são as aves da família Apodidae. Os andorinhões passam a vida toda voando ou pendurado em paredões rochosos, interior de chaminés e estruturas do tipo. Nem pousar como um passarinho eles conseguem, pois os dedos são todos voltados para frente. Por isso eles só conseguem ficar pendurados em superfícies verticais. São aves realmente bem diferentes. Esse foi mais um vídeo da série Ornitólogo Responde. Se você tem alguma pergunta, utilize a hashtag Ornitólogo Responde aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo. E segue também o canal lá no Instagram, Planeta Aves _oficial. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais.